Este é um alerta CM. O Tribunal de Matosinhos absolveu o presidente, a diretora e também vários funcionários do Centro Juvenil da Campanhã por maus tratos. O Tribunal considerou que os 22 menores mentiram. A jornalista Ana Isabel Fonseca está em direto no Tribunal de Matosinhos. Ana, boa tarde. Mais detalhes sobre esta decisão. Boa tarde. O Tribunal de Matosinhos considerou que estes 22 jovens agiram por vingança. Estes jovens são jovens que tinham alguns distúrbios mentais, que estavam em situações de risco e então o Tribunal considerou que eles pretenderam se vingar de certos castigos e de atos de repreensão que esta diretora, o presidente e 6 funcionários do Centro Juvenil de Campanhã, em Vila do Conde, tiveram para com eles. Os juízes ressalvaram também o facto de ter ficado aqui provado durante o julgamento que estes menores foram também manipulados por parte de uma ex-funcionária que teria sido despedida do centro e que então tentou montar aqui uma vingança contra as pessoas que levaram ao seu despedimento. O juiz referiu, por exemplo, que muitas das denúncias que foram feitas contra estes 8 arguidos foram feitas por carta, mas que alguns destes menores nem sequer sabiam escrever muito bem e que era impossível terem sido eles então a escrever aqueles documentos. O Tribunal descredibilizou por completo as testemunhas destes menores. Eles relatavam que eram alvo de bufetadas, que levavam puxões de orelhas e que também muitas vezes foram obrigados a arrancar ervas de joelhos. Também havia queixas de que de que a alimentação era muito pouca e que eram-lhes, aliás, servidos alimentos fora de prazo, mas nada disso ficou provado. O Tribunal apenas conseguiu provar 2 situações, uma situação em que um dos menores levou um puxão de orelhas e uma situação em que um outro jovem teve que cortar o cabelo. No entanto, o Tribunal considerou que estas situações foram justificadas, uma vez que estes menores tinham tido atitudes agressivas para com os funcionários e que, portanto, apenas se tratou de uma forma de educar estes jovens que também acabavam por muitas vezes insultar e tentar agredir os próprios funcionários desta instituição em Vila do Conde. Aqui na leitura do acórdão ficou também claro que após o desenrolar deste processo a situação destes menores agravou-se bastante, isto porque eles até então tinham uma situação estável, estavam a evoluir favoravelmente, acabavam por ter comportamentos mais calmos e tranquilos, mas a partir de então voltaram a ficar mais agressivos e muito revoltados para com os diretores da instituição. Os advogados de defesa destes 8 arguidos mostraram-se satisfeitos com esta decisão e por isso não vão recorrer deste acórdão. Ana Isabel Fonseca, em direto do Tribunal de Matosinhos, que hoje absolveu o presidente, a diretora e também vários funcionários do Centro Juvenil da Campanhã, isto porque estavam acusados de maus tratos a 22 menores. O Tribunal considerou que mentiram.